Boa tarde, senhores torcedores do canal CNFU. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o Fluminense, eu queria pedir mais uma vez a vocês, em primeiro lugar, agradecer a quem está se inscrevendo, quem está compartilhando, dando like do canal. Mas tem muito mais gente que assiste o canal. Então, a esses que ainda não se inscreveram, não deram o like nem compartilharam o canal, por favor, eu peço favor a vocês para se inscreverem, deem um like e compartilhem o canal para que muito mais pessoas possam se inscrever, dar o like, compartilharem também, para que o YouTube faça com que o nosso canal cresça muito mais aqui, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil e quiçá no mundo. E também um outro favor, esse favor eu tenho pedido, mas infelizmente até hoje ninguém colaborou. Quem puder colaborar, por favor, faça um Pix para mim, para o nosso canal, para tentar ajudar o canal a crescer, a comprar algumas coisas que eu não tenho para o canal, tentar aprender algumas coisas, que eu estou indo com a cara e a coragem, não sei fazer quase nada aqui. A gente vai aos poucos tentando melhorar, tentando aprender um pouco e fazendo uma reflexão sobre tudo e também servindo para uma terapia para mim, juntamente com vocês. Para os problemas de saúde que eu tenho, né, que é mal de Parkinson, câncer de próstata, e também pelas minhas dívidas. Mas se puderem, façam o Pix para colaborar, desde que eu não prejudique nenhum de vocês. Meu Pix é do Banco PicPay 746-234-787-34. Tá? Vocês colaborando ou não, eu agradeço desde já e que Deus ilumine o caminho de todos. Agora eu vou falar sobre o Fluminense. O Fluminense deve estar treinando. Eu soube ontem contusão de dois jogadores do Fluminense, né, do Riquelme Felipe e do Isaac. O Riquelme Felipe, ele teve um problema no joelho e ele deu um depoimento que deve ficar mais ou menos uns 3 meses parado, né? Eu vi isso hoje ainda agora no canal do Vitor Neto. Espero que seja muito menos tempo e que ele volte firme e forte, sem receio, sem medo e totalmente curado para poder ajudar o nosso time a melhorar e a crescer. E o Isaac, ele voltou para a base, foi fazer um jogo ontem contra o Internacional e sofreu uma contusão também. Eu tentei ver o jogo ontem, mas não estava achando em canal nenhum. Aí eu vi depois que o Fluminense até perdeu por 3-1, mas o Isaac saiu machucado, eu não tenho certeza, mas acredito que também tenha sido no joelho. E foi uma contusão durante o jogo contra o Internacional no Sub-20, ao Campeonato Sub-20. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro aqui e perdeu ontem para o Internacional lá. O jogo aqui foi na Portuguesa. E ontem perdeu para o Internacional, quer dizer, está com uma vitória e uma derrota. O de ontem eu não posso analisar como é que foi, que eu infelizmente não achei onde estava passando. Eu acredito que não tenha passado em lugar nenhum. E o daqui eu vi quase tudo e o Fluminense jogou muito bem, marcou bem, partiu para cima. No primeiro tempo fez os 2-0. No segundo tempo ficou mais segurando o jogo, né? Administrando o jogo, a partida. Mas jogou muito bem. Agora esse de ontem infelizmente eu não posso falar que eu procurei, mas não achei lugar nenhum o jogo. E o time profissional está treinando, né? Tem jogadores, 3 jogadores foram para a seleção, né? O Arias para a Colômbia, o, o Lescano para a seleção do Lescano para a seleção do Paraguai e o Lavega para a seleção uruguaia, né?
Hoje eu vou tentar ver, eu acho que às 7 ou 8 horas o jogo da, da seleção do Paraguai. Eu vou ver se eu consigo, que eu fico vendendo açaí aqui. Ontem eu não vendeu legal. Aí hoje vou ver, se eu não tiver a venda legal, vou tentar ver um pouco do jogo para ver se o Lescano entra no jogo, para ver como é que ele joga pela seleção, né? Para ver se ele joga bem realmente, que até agora você vê vídeos, né? Vídeo, as pessoas botam as melhores imagens, então você não consegue ver realmente como o jogador joga, né? Aqueles melhores momentos, até eu faço um vídeo meu dizendo que sou um craque para ser vendido. Então a gente tem que ver realmente no dia a dia, nos jogos que terão e pela frente. E esse jogo da seleção de hoje, se ele entrar, dependendo do tempo que ele jogar também, se ele entrar no final, não tem como ver, né? Que aí o cara entra meio perdido, até o cara tentar entrar no ritmo, o jogo já acabou. Aí eu vou tentar ver se consigo assistir um pouco do jogo. E o, e o Lescano, não, o La Vega, eu ainda tenho que ver qual o dia da seleção, do jogo da seleção do Uruguai, para ver um pouco também, para ver se ele entra um pouquinho, para ver como é que ele joga. Eu vi na seleção sub-20, mas esse que aí eu não gostei porque a seleção sub-20 do Uruguai é muito fraca e a bola quase não vinha para ele. Quando ia, ele até jogava bem. Mas tem que ver na profissional, que o Mano até agora não deixou ele jogar nem um pouquinho no jogo, em nenhum jogo. Mas aí vamos ver como é que fica. Aí o resto do time, tirando os selecionados e os contundidos, né? É, até o Ganso já deve estar para retornar já aos treinos, né? Não sei se é essa semana ainda ou se é semana que vem que ele retorna. Depois de 7 dias, eu não lembro agora o dia que ele operou, mas já deve estar para retornar aos treinos. Vamos ver se Deus permitir que ele volte bem para poder entrar realmente em pleno vigor, com muita saúde e muita disposição a partir do segundo jogo do Campeonato Brasileiro. É, e também vamos ver se o Mano joga, bota o time para jogar para frente, que é só ficar jogando atrás. Toda vez que for jogar com um time melhor, jogar atrás, como eu falei ontem, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Aí uma hora acaba tomando um gol, aí vai tentar correr atrás, aí já está perdendo, é difícil. Tem que jogar marcando lá na frente, no meio de campo e corrigindo os defeitos da defesa também. Jogar de igual para igual. Se você marcar em cima, o time. Eu sei que não dá para marcar assim os 90 minutos, mas boa parte do jogo, se você conseguir marcar assim, aí volta um pouco, recua, depois no segundo tempo vai de novo, volta um pouco no meio de campo, marcação correta, marcar o jogador corretamente, ou por zona, marcar direito para não tomar nenhum gol, nenhum contra-ataque, mas também não ficar só atrás se defendendo, que isso aí já passou essa época de se defender. Mano, eu confio em você. Vamos começar a jogar para frente, jogar de igual para igual. Aí assim fica bem. Mas se começar a jogar só atrás, aí o Mário vai ter que tirar o Mano, senão não tem condição. E também vamos ver esses jogadores agora que começaram a chegar, quando eles chegarem da seleção de seus países, para começar a pegar ritmo, começar a jogar juntos, se entrosarem, para ver o time. Porque o Hércules, os dois jogos contra o Flamengo, jogou. O Hércules não, perdoe. O Otávio, os dois jogos contra o Flamengo, jogou muito mal. Eu acho que se ele jogar assim, é melhor botar o. Como é que é aquele menino que veio do Uruguai? Pode botar o Martinelli com o Hércules ou botar o Bernal também para jogar. Pode botar Bernal e Martinelli ou Bernal e Hércules. Ó, o Bernal com os dois, com o Martinelli e com o Hércules.
Agora o Otávio realmente está mal. Os dois jogos contra o Flamengo ele sucumbiu, jogou muito mal, mas muito mal mesmo. Né? Vamos ver aí. Essa notícia aí da SAF, eu hoje tive vendo que foi no Rodrigo, né? É do Rodrigo, ele falou que o grupo, né? O responsável pelo grupo que falaram ontem que tinha ido para a oposição contra o Mário em relação à SAF, que não é bem assim. O jornalista que tinha falado isso publicou a notícia novamente e falou que é uma parte, uma minoria que virou oposição ao Mário Bittencourt, que a maior parte do grupo do grupo do Fluminense que apoia o Mário Bittencourt, uma pequena parte que saiu virou oposição em relação à SAF. E que a maior parte continua apoiando o Mário Bittencourt. A gente não pode nem criticar o Mário ainda sobre a SAF, porque a gente não sabe ainda como é que vai ser, qual é a empresa, se é um grupo mesmo de tricolores, como é que vai ser, quem que vai ser o CEO. Pô, eles querem que o Mário seja transparente. Eu concordo, mas para ser transparente já tem que existir a empresa para poder levar para aprovação ou não no conselho e também depois para os associados votarem. Fica difícil se ainda não tiver concreto a empresa, o Mário ser transparente sobre isso. Ele tem primeiro ter tudo certinho para levar ao conselho, falar com a torcida, para explicar, fazer uma coletiva explicando sobre isso, para depois a torcida votar. Aí seria ser transparente. Por enquanto, não. Mas eu acho que já está mais do que na hora de aparecer essa SAF, desde que seja boa. Tem que ser uma SAF boa, correta, para não acontecer com o Fluminense o que aconteceu ou está acontecendo com o Vasco, né? Que na pressa, né, como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Tem que fazer corretamente isso. Vamos ver os próximos capítulos, ver como é que fica tudo isso, ver se tem alguma novidade sobre os treinamentos, sobre a posição do Mário, sobre que o Mário está sendo chefe da delegação lá na seleção brasileira, né? Então está afastado disso. Deve ser o vice, né, que está tocando tudo aí. Agora vamos ver se tem mais alguma notícia, tem alguma coisa sobre os treinamentos, a recuperação dos jogadores, referente às contusões, se tem alguma previsão realmente do tempo, e depois para a gente ver como é que vai ficar tudo. Um abraço a todos, por enquanto é só isso, se souber mais alguma coisa, se eu conseguir passar para vocês, eu passo. Mas por enquanto é só isso. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima.